Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como que é o nosso curso de casos clínicos? Eu sei, você está acostumado com extensivo, você está acostumado com as aulas que a gente coloca o assunto inteiro, assim, a gente vai explicando o assunto inteiro do início até o final. Mas como que é o curso de casos clínicos? Puxa, casos clínicos é uma coisa que a gente está tão acostumado na nossa vida, na nossa formação como médico. Todo mundo sabe o que que é um caso clínico, como que funciona, mas o curso de casos clínicos, como que é? Como que funciona? Então deixa eu te explicar. Vamos conversar um pouquinho para a gente entender como que funciona esse curso. Então, como é que a gente trabalha? A gente sempre apresenta um caso clínico de um paciente, então a gente coloca um nome fictício para o paciente, uma idade fictícia e até uma figura. A gente coloca para vocês já mais ou menos entenderem e já começarem a deixar mais gráfico na cabeça de vocês um cenário real mesmo, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Esse paciente vai trazer para a gente uma queixa, vai trazer um sintoma. Baseado nesse sintoma, a gente vai então examinar o paciente, mostrar os resultados dos exames laboratoriais, exames de imagem e algum outro tipo de exame que o paciente traga, e aí depois a gente vai então chegar lá no final no diagnóstico. E aí a gente trabalha o assunto, explica o assunto de uma forma retrospectiva, porque a gente já atendeu o paciente com o sintoma. Entendido? Jader, mas como é que é o direcionamento do curso? Como é que é a abordagem? De que jeito que isso é abordado? De que forma que isso é direcionado? A gente sempre coloca, então, o sintoma, a gente coloca alguma coisa de exames já no início, e aí depois, então, a gente chega no diagnóstico. Vou dar um exemplo para vocês. Uma adolescente ou um adolescente que chegou com queixa de odinofagia, de febre alta, a gente examinou e viu que tem alguns exudatos nos pilares amidalianos, e aí a gente pensa, poxa, você já começa a pensar, deve ser uma amidalite? Pode ser uma amidalite? Pode ser uma amidalite bacteriana, viral. Pode ser uma mononucleose? Pode. E aí a gente vai destrinchando o caso clínico. No exame físico ele tem hepatosplenomegalia. Opa, peraí, o que você poderia pensar? Que tipo de exame você deveria pedir? De que forma que você iria tratar? De que forma que você iria conduzir? Você já entraria com antibiótico agora? Você esperaria mais um pouco? De acordo com cada cenário, com cada caso clínico. Pode acontecer de um mesmo caso clínico ter várias coisas, ter patologias diversas? Pode inclusive ser de especialidades diferentes. A gente pode ter patologias diferentes, de especialidades diferentes, dentro de um mesmo cenário, dentro de um mesmo caso clínico. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um caso meu, que eu trabalho na obstetrícia, que é assim, uma gestante que ela chega na primeira consulta de pré-natal, ela traz os exames e ela tem uma gestação gemelar. Aí então a gente fala algumas particularidades da gestação gemelar, a gente fala alguma coisa sobre ultrassom, alguns sinais da gestação dicoriônica, da gestação monocoriônica, e essa paciente traz também exames laboratoriais. Aí, essa paciente, ela tem um exame de toxoplasmose positivo. E aí a gente já discutiu sobre gestação gemelar e ela traz um exame essa mesma paciente traz um exame de toxoplasmose positivo. Então a gente vai discutir o assunto toxoplasmose na gestação, baseado no caso clínico dela, baseado no cenário dela, e aí depois, então, a gente encerra trazendo aí todos os problemas que a paciente teve e os assuntos que a gente discutiu. É dessa forma que funciona. Jader, eu tenho mais uma dúvida. Se eu estou assistindo a aula e eu sei que é só caso clínico e que vocês explicam o caso clínico, tem dica? Tem alguma coisa que eu preciso saber? Que eu gosto muito de dica, eu gosto muito de regra mnemônica, eu gosto de saber o que é pegadinha do termo, o que não é? Tem, com certeza. A gente mostra para vocês dentro do caso clínico, dentro da explicação, o que cai na prova, o que é importante, o que é pegadinha, porque tem muita pegadinha também. A gente explica para vocês o que é update, a gente explica para vocês o que tem de curiosidade sobre aquele tema, a gente traz algumas situações reais também, que a gente já viveu, que a gente já vivenciou. Então tudo isso a gente consegue colocar, construir junto dentro da aula. Outra dúvida que eu tenho, mas assim, para quem que seria interessante o curso de casos clínicos? Na verdade, os alunos que
se beneficiariam do curso de casos clínicos são aqueles que têm a educação médica da forma tradicional, aqueles que têm na forma PBL, porque realmente o PBL ele não deixa de ser uma forma de caso clínico, ele trabalha na forma de caso clínico, aquelas pessoas que vão prestar prova em instituições que têm prova teórica, porque cai na prova teórica, aqueles que vão prestar prova em instituições que têm prova prática, isso é fundamental, porque a prova prática é um caso clínico, às vezes é com atores profissionais, às vezes é só com estações que você tem que demonstrar algum tipo de habilidade médica, então é interessante para todo mundo que trabalha em todos esses nichos, né, e que acaba entrando em todos esses nichos. O que tem de objeto de aprendizagem? Só para eu entender. A gente tem o livro, a gente tem podcast, que eu acho muito legal, muito interessante. Você pode escutar o podcast quando está na academia, quando está correndo no parque, quando está no carro. Então, assim, todo aquele tempo da nossa vida, né, que a gente acaba perdendo, a gente pode escutar o podcast. Tem o descritivo clínico, que a gente descreve o que você tem que prestar atenção quando você atende um caso clínico relacionado àquela patologia. E o principal, que é a videoaula. Na videoaula é que a gente apresenta o paciente, o caso clínico para vocês, que é um caso fictício sempre, claro. E aí, então, o assunto ele é trabalhado em cima desse caso clínico. Tá, eu entendi, mas vamos falar de prova agora, Jader. Como é que cai, como é que aparece isso na prova? Na prova, olha só, se você vai fazer prova teórica, né, que a gente sabe que é realmente a grande gama de provas aí de todo o Brasil, são provas teóricas, seja ela dissertativa, seja ela objetiva, a maioria das provas, gente, no Brasil, cai caso clínico. É difícil ser questões mais diretas. Sempre tem, a gente sabe que sempre tem, mas a maioria das instituições de todo o Brasil fazem um caso clínico. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é de BH, de Minas Gerais, do ano de 2019. É uma menina de 18 anos que chega com uma queixa de que ela não menstruou ainda, que ela tem amenorreia primária, que ela tem uma vagina curta e que ela não tem pelos pubianos. Aí você já tem que pensar, opa, peraí, isso aí me faz pensar em síndrome de Morris, que é um distúrbio do desenvolvimento sexual. Aí tem assim, qual é o exame que auxilia o diagnóstico? O que você tem que pedir, né? Então, é um caso clínico, é exatamente um caso clínico. Tá, mas lá onde eu vou fazer prova é objetiva. É prova objetiva. Sim, prova objetiva também cai caso clínico. Aqui é uma questão de pediatria, ó. Um lactente de 10 meses que teve, então, aí uma história de um exantema, né? E antes desse exantema, ele teve febre. Febrão, e aí depois estourou um exantema. O que é isso? Isso é exantema súbito, roséola infantil, herpes tipo 6, tipo 7, né? Então, assim, é isso, é exatamente isso. É esse cenário que a gente aborda nas aulas e aí, então, é o que vai aparecer na sua prova, seja ela objetiva, seja ela dissertativa. Jader, e a prova prática? A prova prática também é assim, né? Então, assim, tem habilidade? Tem. Tem atores? Tem. Os atores, eles são treinados já para responder aquelas perguntas que vocês vão fazer. E aí, às vezes, eles também são treinados para até colocar vocês um pouco na parede. E a gente traz, então, esse tipo de dica, esse tipo de traquejo que vocês têm que ter na hora da prova para poder realmente conseguir acertar as questões e se dar bem nas estações. Beleza? Então, agora eu te pergunto de novo. Você entendeu? Como é que é o curso de casos clínicos? Esse foi o objetivo, foi só trazer para você entender como é que realmente ele funciona. Um abraço.